alegria no nosso coração que estamos reunidos hoje na presença do Senhor nosso Deus para celebrarmos a união de Pedro e Larissa, essa união firmada no Senhor, e assim vamos dar continuidade a esse amor, formando assim uma família, uma aliança em Cristo. Querem assim fazer com um único propósito: obedecer e agradar a Deus. Que Deus em Cristo esteja nos abençoar neste momento. Eu gostaria que todos ficassem de pé e nós estaremos orando ao Senhor para que Ele, o mesmo Deus, o mesmo Senhor que criou o casamento, porque o casamento ele não é uma instituição humana. Quando lemos o capítulo 2 de Gênesis, vimos lá que o próprio Deus, o Criador dos céus e da terra, em cuja presença estamos, ele dizia assim: não é bom que o homem fique só, far-lhe-ei uma adjuntora que esteja diante dele. Então o mesmo propósito de Gênesis, lá no começo da criação, hoje se cumpre esse propósito, e que Pedro e Larissa estão diante do mesmo Deus que uniu o primeiro casal, e por isso nós estaremos em reverência ao Senhor, em temor a Deus que está presente neste lugar. Nós iremos invocar a presença dele sobre nós, para que tudo o que ocorrer aqui seja feito segundo a vontade do Senhor. Fechemos nossos olhos e oremos a Deus no nome de Jesus. Pai querido, em teu nome nós nos reunimos aqui nesta noite memorável, única, ímpar na vida dos teus servos, que escolheu esta data para que o Senhor os abençoasse. Por isso, nessa noite, queremos abençoar também, desde a criança de colo ao mais ancião de dias, que todos nós, com coração reverente e temente ao Senhor, nós possamos, nesta cerimônia, entender que o Senhor, como esteve presente lá no princípio, o Senhor está presente neste lugar. Por isso, recebe o nosso louvor e a nossa adoração. É a oração que nós te fazemos e pedimos a tua presença sobre nós, em nome de Jesus. Amém.
princípio de Deus. Toda a igreja cristã, evangélica, tem o bom costume bíblico de deixar uma mensagem da palavra do Senhor para o novo casal que se une na presença do Senhor. E eu escolhi o próprio texto do Criador, quando o próprio Jesus, que é Criador dos céus e da terra, ele, no seu ministério, dizendo por algumas pessoas, ele recita esse texto e diz que o Criador não fez assim no princípio. Por isso eu gostaria de deixar para vocês, como foi deixado para mim, para muitos casais aqui da igreja, o texto da palavra do Senhor. Eu lembro do texto que foi pregado há 20 anos no meu casamento, não é? Lembro como a noiva entrou, não é? E eu sei que Deus também vai falar ao coração de vocês, das suas testemunhas, dos seus convidados, da igreja que aqui está, de todos nós, porque a palavra do Senhor deve ser guardada no nosso coração, para nós não pecarmos contra o Senhor. Por isso eu gostaria de deixar o texto de Marcos, capítulo 10, versículo 7 a 9, que diz assim: por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua mulher, os dois serão uma só carne. Assim não serão mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mais uma vez, o versículo 9 de Marcos capítulo 10: porque o que Deus ajuntou, não separa o homem. Pedro e Larissa, chegou o grande dia, né? Vocês devem estar felizes, penso eu, né? Senão nós estaremos perdendo tempo aqui. Mas eu sei que vocês estão alegres, prepararam esse dia. E uma das coisas mais especiais que vocês fizeram, que vocês chamaram o Criador para estar aqui. Oraram ao Criador para que Ele os abençoasse. E nessa noite eu gostaria de deixar o casamento, a cerimônia é feita aqui, mas o tratamento é feito no curso de noivos. E vocês, eu creio que ouviu muita coisa, né? E ainda ouvirá mais coisas ainda durante todo o tempo em que Deus permitir vocês estarem juntos, até que a morte separe, porque somente a morte pode nos separar um do outro, diz a palavra do Senhor. E nessa noite eu gostaria de deixar uma receita para um grande casamento. Qual é a diferença de um bom casamento para um grande casamento? Na verdade, hoje nós temos várias pessoas em vários lugares. Temos hoje até consultórios de terapias para casais, para ver se aquele casamento continue, para ver se aquele casamento dê certo. É bom procurar esses lugares, não é? Para uma ajuda, para um auxílio. Mas eu gostaria de deixar para vocês, nessa noite, que se reúnem na presença do Senhor, na presença do nosso Deus, aqui 5 coisas para que o casamento de vocês não seja só mais um casamento, mas um grande casamento, porque onde as outras pessoas estarão, os outros jovens, até mesmo mais pessoas de mais idade, estarão espelhando em vocês e verão em vocês que há algo diferente na vida de vocês. E esse algo diferente é a presença de Deus, porque o que nos faz vencer as lutas
do cotidiano, do casamento, as aflições, as tristezas, as angústias, as decepções, o sentimento de fracasso às vezes, o medo, as enfermidades, as indiferenças, é Deus. Então, como primeira coisa, Pedro e Larissa, eu gostaria de deixar para vocês e para os seus convidados que aqui se reúnem nessa noite, é que Deus deve estar presente sempre no casamento de vocês. Se há uma receita para que o casamento dê certo, é Deus no casamento. Assim, se vocês não colocarem, vocês poderão procurar os melhores terapeutas de casais, embora vocês tenham, Senhor, mas nós saberemos que não vai dar certo, porque quando nós chamamos Deus para a nossa presença, para estar conosco, aí sim, aí nós iremos vencer as dificuldades, nós iremos vencer as aflições, que elas virão, no decorrer do tempo, as dificuldades, as indiferenças, não é? A fase de adaptação virá, mas só que eu aconselho vocês, chama Deus, coloca Deus entre vocês, vocês verão, se tornará mais fácil e mais leve o jugo do casamento, porque o casamento ele é um jugo, não é? A mulher não foi feita para andar na frente do marido, e nem o marido andar na frente da mulher. Ambos foram feitos para dar um do lado do outro. E a palavra do Senhor nos diz que foi Deus que instituiu o casamento. Então não é por acaso, em toda a lista de milagres de Deus, que a palavra do Senhor nos registra, desde Gênesis até os últimos milagres que é registrado no livro de Atos dos Apóstolos, um dos maiores milagres que eu acho assim maravilhoso na Bíblia, Jesus tirou o morto depois de 4 dias da sepultura. Mas uma coisa me chama a atenção na palavra do Senhor, que um casal se preocupou ou se preocuparam em convidar Jesus. Eu sei que vocês fizeram convites, enviaram convites para muita gente, não é? Para parentes, amigos, igreja, irmãos, não é? Familiares, testemunhas. Mas esse casal aqui, eles enviaram convite para Jesus. A Bíblia fala que lá no capítulo 2 de João, que Jesus, no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 1, que Jesus foi convidado para estar naquela cerimônia. Olha só para você ver. E nós, assim, conhecemos por alto, mesmo aquelas pessoas que não leem a Bíblia assiduamente, conhecem esse milagre em que a água, Jesus pegou ali, havia ali naquele lugar, naquela casa, 6 tábuas, e a Bíblia fala que naquele momento o vinho acabou, e o vinho no Antigo Testamento era sinal de alegria, era símbolo do Espírito Santo de Deus, e de repente agora, no meio da festa, o vinho acaba, e aí aquela pessoa que estava responsável pela cerimônia, por servir, né, as pessoas, chegou perto de Maria e disse assim para ela: olha, acabou o vinho, o que faremos agora? Ela foi até Jesus. Parece que Jesus deu a ela uma má resposta, mas não é uma má resposta. Ela foi até Jesus e Jesus disse para Jesus: olha, o vinho acabou. Então, se o vinho tivesse acabasse naquele momento, o casamento ia acabar. A festa do casamento, aliás, a festa do casamento ia acabar naquele momento. Mas ele disse assim para ela: mulher, quem tenho eu contigo? Ela já conhecia Jesus. Quem conhece Jesus sabe que quando nós chamamos ele resolve todos os problemas da nossa vida. E a Bíblia fala que Maria disse assim para o mestre da cerimônia: fazei tudo o que ele vos disser. E a Bíblia fala que aquele homem saiu, havia ali 6 talhas que comportava 120 litros de água, e a Bíblia fala que aquele homem
encheu aquelas talhas de água, não é? Aquelas talhas de água, tampou aquelas talhas, e de repente, quando ele abre as talhas, há algo diferente, algo que ele tinha colocado que não era a mesma essência, não era a mesma cor, não tinha o mesmo sabor, que a água inodora, não tem gosto, mas agora ele vê que há algo diferente, e ele agora tira aquele vinho e leva ao mestre Sala, e ele diz assim: mas você guardou o melhor vinho, porque era o costume de dar o pior vinho e depois o melhor no final, não é? E a Bíblia fala que a festa continuou. Sem Jesus no casamento de vocês, talvez a felicidade não vai ser até que a morte separe, porque vai haver mudanças no corpo da Larissa, no seu corpo, no humor, no dia a dia, nas dificuldades, virão enfermidades, virão momentos em que vocês terão algumas coisas para discutir, mas quando a gente chama Jesus para estar conosco, o fardo se torna mais leve. E eu creio que vocês, como aquele casal sábio que chamou, a Bíblia fala bem exatamente assim, que Jesus foi convidado. Então convide sempre Jesus. Quando as dificuldades estiverem entre vocês, convide sempre Jesus, convide Ele, porque Ele é a pessoa correta. Sabe por quê? Porque foi Ele que criou o casamento, foi Ele que criou a família. Então os casais se esforçam para construir um lar com Cristo como centro e para usufruir das vantagens enormes. Esse texto, Larissa e Pedro, ele e Larissa, que hoje se tornará uma só carne, esse texto que foi lido no meu casamento, diz assim, Eclesiastes 4, no versículo 9 ao 12: melhor é ser dois do que um, porque tem melhor paga no seu trabalho, porque se um cair, o outro companheiro levanta, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Essa parte é a parte mais interessante. E se alguém prevalecer contra um, os dois resistirão. Sabe, nós temos um inimigo, e ainda que embora as pessoas sejam incrédulas e não creiam, mas nós temos um inimigo, a Bíblia fala que é o diabo. Ele sempre vai estar levantando contra vocês, mas vocês agora são dois. Vocês agora cumprem a palavra do Senhor, que diz o seguinte: quando dois concordar na terra acerca de alguma coisa, no céu será concordado. Então o diabo será resistido na autoridade de Jesus. E para finalizar esse primeiro ponto, e a Bíblia fala: e o cordão de 10 dobras não se quebra tão depressa. Essa terceira dobra, orei muito tempo para pedir discernimento dessa terceira dobra desse cordão. Essa terceira dobra é Jesus. Então, como eu aconselhei vocês lá dentro do gabinete, quando vocês forem discutir alguma coisa, puxa 3 cadeiras, um Pedro, um para Larissa, e coloca a cadeira de Jesus no meio. Que Jesus nós vamos discutir aqui agora. Então o Senhor está entre nós e o Senhor vai nos dar uma solução. Então Deus nunca deve faltar no casamento de vocês. Pode faltar até o alimento, mas sendo Deus, Ele é provedor. Pode faltar até as vestes, o emprego, as outras necessidades que nós temos, que nesse mundo precisam ser supridas, mas se Deus estiver, nenhum vai faltar a vocês, porque a Bíblia fala que o próprio Deus guiou o povo no meio de um deserto, que não havia nada, não havia supermercado, não havia padaria, não
não havia loja, não havia farmácia, e Deus sustentou por longos 40 anos aquele povo. E a Bíblia fala que em um dia Deus deixou aquele povo, mas aquele povo deixou Deus. Às vezes, nós nos perguntamos, e as pessoas se perguntam por que a minha vida conjugal acabou. Eu estou falando de crentes, porque talvez eles não chamaram Deus para estar junto a eles. Se tivesse chamado Deus para estar junto com eles, os problemas seriam solucionados. A segunda coisa, que vocês devem levar no seu coração. Você sabia que nós temos uma mente que é melhor do que o computador, mas somos esquecidos. A segunda coisa que eu gostaria que vocês receberam, levassem no coração, e todos que aqui estão, que vocês devem sempre lembrar dos votos que farão um ao outro hoje. E eu lembro do meu voto até hoje. Não é aquele até que a morte separa, esse que vocês vão falar depois. Lembro dele até hoje, na minha mente. E eu não acrescentei mais uma frase, na época, e o pastor achou muito interessantíssimo a frase que eu acrescentei. Vocês sempre precisam estar lembrando dos votos que vocês falam aqui. Vocês falam o voto na minha presença, mas em primeiro lugar, vocês falam o voto na presença do Criador, que criou para mim, que criou o casamento, que está presente nesse momento aqui agora, juntamente conosco e com a igreja. Por que eu digo isso para vocês, Pedro, Larissa e Pedro? É porque com o tempo nós temos a tendência de esquecermos. Nós temos memória curta, tem um tempo. Às vezes você faz 1001 coisas para as pessoas, mas se você esquecer de uma, ela já se torna ingrata. Ela tem a memória curta daquelas 1001 que você fez por ela. Então, eu coloquei um texto aqui que fala para que vocês verificar a palavra na mente de vocês e nos futuros herdeiros, porque virão o nome de Jesus. E a Bíblia fala lá em Deuteronômio, capítulo 11, no versículo 18 ao versículo 20, diz assim: pondes essas palavras no vosso coração, na vossa alma, atai-as na vossa mão, para que estejam entre os contras dos teus olhos. Ensinai os vossos filhos, falando delas sentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Escrevas nos umbrais da tua casa, nas portas da tua casa. Sabe por quê? Nós somos esquecidos. Na hora em que vêm as dificuldades no casamento, as dificuldades que surgirão, a gente esquece da palavra de Deus, a gente esquece das promessas e do voto que nós fazemos no mundo. Por isso nós temos a melhor coisa, é por isso que nós precisamos sempre estarmos lendo a palavra. Quer um lar abençoado? Quer um lar, quer filhos abençoados no futuro? Quer netos? E se o Senhor conceder netos? E como que a palavra, em primeiro lugar, no coração de vocês? Depois, quando vocês estiverem cheios da palavra, futuramente, quando vier os filhos, aí vocês também colocarão na cabeça deles a palavra do Senhor. Mas enquanto não vem, vocês precisam guardar a palavra. Lembre sempre do voto que vocês fizeram diante do Senhor. Não é? E quando o Pedro levantar a voz de Guinho, lembra? Do Larissa, falar um pouquinho mais assim, olha o voto. Não é? Lembra do voto. É coisa séria. É coisa séria. A terceira coisa que eu gostaria de deixar para vocês dessa noite: aproveite a vida juntos. Eu falo para vocês que eu já estou na fé, já tenho 31 anos e tenho 18 para 19 anos de ministério.
Eu já lidei com muitos viúvos e viúvas. E eles dizem para a gente que a pior coisa é estar sós. Então aproveita bem a vida junto. Porque um dia, o Pedro vai partir, ou você vai partir. Você tirou uma falta do mundo. Por isso, enquanto vida o Senhor nos der aqui nessa terra, aproveite a vida junto. Estejam juntos, orem juntos, leiam a Bíblia juntos, fiquem juntos, né? Com um cordão de 3 dobras, a terceira dobra, bem junto para estar bem ajustado ao casamento de vocês. Aproveite bem a vida junto. Porque a coisa estranha, eu nem poderia dizer isso aqui nessa noite, mas eu vou dizer. Vou quebrar a regra um pouco. Eu vou ser tão ético aqui nessa noite dizer isso, mas eu vou assim dizer, para que não só vocês, mas para que os que estão aqui também, nessa noite, que são casados, e os futuros que vão casar, dizer assim, quando o marido viaja, a esposa dá graças a Deus, ou a esposa vai para a casa da mãe para ficar uns dias, o esposo dá graças a Deus. Não existe isso não. Eu disse aqui para os irmãos aqui no dia de uma pregação, no culto de domingo, eu acho que vocês estavam. Eu estava numa padaria comprando pães e a minha esposa estava comprando e de repente a moça chegou perto de mim e falou assim: o senhor quer alguma coisa? O senhor está com ela? Eu estou junto e misturado. Junto e misturado. Igual um chiclete no asfalto que gruda no solado do sapato. É juntos. Viva a vida juntos. Quer resistir às lutas? Quer resistir às dificuldades? Quer resistir às provações? Quer resistir às tentações, Larissa? Quer resistir às provações? Pedro, fique juntos. Porque aí não tem brecha para o diabo. Não tem brecha para o inimigo. Não tem brecha para maus conselhos e até daqueles que dizem que temem ao Senhor. Hoje nós temos conselhos de várias formas e tem um ditado muito bom, que é ruim, bom e ruim. Se o conselho fosse bom, não dava, vendia. Então a vida vai ser de altos e baixos, mas não devemos permitir que os altos e baixos impeçam vocês de viver a vida junto. E a Bíblia te dá um conselho. Olha para você ver. Olha a responsabilidade que você tem. Você pode rir lá. Ficar alegre agora. Satisfeita na presença do Senhor. Diz assim, em Provérbios 5:18: bendito o teu manancial, alegra-te com a mulher da tua mocidade. Além disso, tá bom. Alguém, não é? Mas haverá um dia que não estará assim como hoje, daqui a um bom tempo, né? Daqui a um bom tempo. Mas a Bíblia está dizendo para você se alegrar. Você olhar para ela e se alegrar com ela, porque às vezes a gente olha. Isso acontece, porque eu já ouvi pessoas falar comigo: pastor, olha para minha esposa, mas eu não gosto dela mais, não. Então você tem que olhar para a Larissa e dizer que eu amo a Larissa até o fim. Até o fim. E diz também a palavra do Senhor em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 9: goza a vida com a mulher que amas. Todos os dias da tua vida vão, para dizer que a vida é passageira, os quais Deus te dá debaixo do sol. Todos os dias da tua vida é vaidade, porque é a tua porção nesta vida, no teu trabalho que fizeste debaixo dos céus. Então, goza com a mulher da sua mocidade. Sabe o que é isso? Quando você viver uma vida conjugal juntos com Cristo, outras pessoas que apareceram no caminho de vocês não vão atrair, porque o casal, mesmo que o homem case e a mulher case, mesmo sendo cristãos, os desejos ainda continuam. Mas vocês tendo Deus na vida de vocês, quando aparecerem as propostas e vocês estando juntos, será mais fácil de vencer as dificuldades de vocês. Vivam a vida conjugal
juntos, sem separar, e a Bíblia ordena dessa forma, sem separar, a não ser para o momento, quando vocês estiverem revoando e se consagrando ao Senhor, porque a Bíblia fala, para que não abre brecha, para que o inimigo entre. Então estejam juntos. Vai para o supermercado? Vai junto. Vai na padaria? Vai junto. Vai viajar? Junto também. Junto e misturado. Não tem nada de dormir a vida com raiva do outro. Quantos casais a gente vê assim? Dorme abraçadinhos no início, não é? Aquele fogo todo. Depois, quando surge um problema, deita um lado, o outro no outro, e há uma brecha. Quem que entra nessa brecha? O diabo. Ele quer destruir o casamento. Outra coisa que a gente vê que é deplorável, eu quero dizer para vocês que aqui estão nessa noite, e para os futuros casais e os casais que aqui estão. Uma das piores coisas é a depreciação. Mas eu gostaria de dizer para vocês: aprecie um ao outro. Mesmo se a Larissa fizer um penteado meio esquisito, fala para ela: sabe que não está meu bem, que bem ficou. Podia ir, não, pouquinho. Mas está bom. Não é verdade? Porque às vezes a gente, por natureza, nós depreciamos a pessoa que está do nosso lado, a pessoa a quem nós escolhemos para estar do nosso lado, para viver a vida conjugal até o final, até que a morte nos separe. Nós começamos, é muito bom, nós começamos com os diminutivos, né? Quando nós estamos namorando, quando nós estamos noivos, no período de noivado, tudo é benzinho. Eu nem sei se existe mais chuchuzinho, não é? Amorzinho, queridinha, queridinho, fofurinha. Depois de casa, e passa o tempo, e passa aquele tempo, começa tudo aumentativo. Sua gorda, seu estúpido, seu grosso, tudo isso tem. Não deveria, mas infelizmente o nosso coração é mau. Mas não deprecia a Larissa, não deprecia o Pedro, Larissa, e vice-versa. A Bíblia fala assim: por que você deve sempre apreciar sua esposa? Aquele que encontra uma esposa, acha o bem. Você achou bem, não é? Provérbios 19, 14 diz assim: a casa e os bens são herança dos pais, porém a esposa vem do Senhor. Então essa mulher, essa moça que vai se entregar a você, você a ela, você achou um bem da parte de Deus. Não é que você aprecie o momento, não é verdade? A cada dia, no tempo que você se permitir, o Senhor permitir que vocês estarem juntos. A quinta e última coisa que eu gostaria que vocês levassem no seu coração, o coração de vocês, para o lar de vocês, também cada um levasse para o coração nesta noite. Trate um ao outro como a pessoa mais importante deste mundo, exceto Deus. É a pessoa ímpar, acima de tudo. Mas a partir de hoje, Larissa, tem casa de mamãe e papai, mas a casa é junto com Pedro. Pedro tem casa de mamãe e papai, mas a casa é junto com Larissa. Não é? Porque às vezes a gente faz assim, quando surgem dificuldades: eu vou para a casa da minha mãe, eu vou para a casa do meu pai, eu achava que você era uma princesa. Não é verdade? Mas procura sempre mesmo
pareça com uma pessoa mais importante. O triângulo da família na sociedade, ele é completamente errado. E nós temos que desmistificar, quebrar os paradigmas até dentro da igreja evangélica. As pessoas costumam casar e costumam dizer assim: o meu filho vem em primeiro lugar. A Bíblia não fala isso. O triângulo familiar é isso: Deus, marido e mulher, filhos, depois que vem os parentes. Porque agora vocês vão sair da casa do pai de vocês, os pais, e vão formar uma família. Não que vocês devem desprezar os pais de vocês. Não é isso que eu estou dizendo. Mas agora vocês precisam tratar um ao outro como uma pessoa mais importante. Porque, como nós dissemos lá no aconselhamento, a gente costuma dizer Bertrand que era boa, como a gente começa ciclando que era bom, a gente começa a depreciar o nosso cônjuge, a mulher, o marido, e colocar o outro como melhor. Não, o melhor é aquela que está do seu lado, o melhor é aquele que está do seu lado. Larissa, melhor é o Pedro, os outros é depois. Pedro, melhor hoje, Larissa, é mais importante. Pode aparecer outro com uma beleza exuberante, mas a beleza da mulher, ela não consiste fisicamente, ela consiste no seu interior. A beleza do homem não consiste no seu exterior, e sim no seu interior. Porque, como nós vemos aqui, que o homem que tem o Senhor, esse será abençoado. Ele vai ver os filhos, vai ver os netos e os bisnetos crescer na presença do Senhor. A Bíblia fala o seguinte, desta forma: portanto, o Criador, lá em Gênesis 2:24, diz assim: portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e ambos se tornarão uma só carne. Uma só carne. Para terminarmos, eu sei que vocês estão ansiosos, mas essa ansiedade, ela vai acabar com o tempo, não é? Com o tempo ela acaba, vocês vão ter que dar passos conforme o passo de cada um, não é? Darem juntos. Eu quero deixar para vocês: seu casamento não tem que ser apenas um bom casamento, ele pode ser um grande casamento, uma grande bênção. Olha, vocês dois têm uma grande responsabilidade. Os outros jovens que irão se espelhar em vocês, outros jovens aqui na igreja. Para terminar, eu quero concluir os mesmos tópicos. Qual é a receita para vocês e nós que aqui estamos para que o casamento dê certo? Uma receita que seja eficaz contra esse mal que assola a sociedade, que esse mal está entrando dentro das casas, destruindo as famílias de dentro para fora. Qual é a primeira receita? Deus deve estar sempre com primazia no casamento de vocês. A segunda coisa, vocês devem sempre lembrar, trazer à memória o voto que vocês farão um ao outro nesta noite. Terceiro, aproveitem bem a vida juntos. Porque, como diz os viúvos, se eu pudesse estar com meu marido ou com minha esposa, seria bom. Meus pais esse ano completaram 54 anos de vida constituída. Passaram por muitas lutas, por muitas dificuldades, mas um larga o outro. Aproveita bem, aproveita bem, aproveita bem, porque no final vai sobrar só vocês dois mesmo. Só vocês dois. Os filhos vão nascer, casar, estudar, trabalhar fora, mas no final ficaram os dois lá. Eu ministro para vocês essa bênção, a bênção da longevidade, lá juntos. Vou brincar um pouquinho com vocês.
minha velha, vencemos. É verdade, meu velho, nós vencemos as dificuldades. Aprecie o outro. Risco do vocabulário, até apreciação. Risco do vocabulário. E trate o outro como a pessoa mais importante deste mundo. E como frase, vocês possam escrever, depois posso passar para vocês, vocês guardem no seu coração e levem esse texto, depois eu vou passar para vocês. O verdadeiro amor nunca se desgasta. Quanto mais se dá, mais se tem. E a Bíblia fala em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 8, a parte A. O amor nunca acaba. O amor nunca acaba. Sabe por que o amor nunca acaba? Porque o amor é Cristo Jesus. E Jesus está no nosso meio. Que Deus em Cristo esteja nos abençoando no nome do Senhor Jesus. Amém?
Eu sei que é muito relativo o conceito de perfeito. E em alguns momentos da nossa caminhada, a gente passou longe dessa perfeição. Mas eu tenho muito orgulho de tudo que nos tornamos e de tudo que somos. De como evoluímos juntos e principalmente de como superamos tudo que se passou em nossas vidas. Quero lembrar-te que eu amo a sua paciência com tudo, mas principalmente comigo quando eu não mereço. Amo a sua dedicação e cuidado. Eu amo o quanto você é lindo por dentro e por fora. Eu amo o cuidado que você tem com a sua família, e por que não dizer a nossa agora? Em todos esses anos juntos, não é possível deixar de mencionar várias outras virtudes. Lindo, fiel, temente a Deus, honesto, justo, manso e muito matemático. Você, sem dúvidas, é a resposta das minhas orações a Deus. Nós servimos a um Deus vivo. Que o nosso casamento seja reflexo do amor de Deus com a igreja. Forte, puro, imaculado, sem medida, santo e apaixonante. Eu te amo. E agora eu preciso agradecer a Deus por todas as maravilhas que Ele nos proporcionou até aqui. Agradeço ao pastor por todos os ensinamentos. Muito obrigada, pastor. Minha eterna gratidão aos nossos pais, que tudo fizeram por nós. Agradeço também aos nossos irmãos, à nossa irmã Letícia, aos nossos cunhados e cunhadas. Muito obrigada por tudo, pela boa influência, pela participação que vocês têm nas nossas vidas. Agradeço às nossas testemunhas de coração. Obrigada por estarem aqui e aceitar o nosso convite. E agradeço também os nossos convidados. Obrigada pela presença de vocês. Larissa, enfim chegou o nosso dia. Como é bom chegar até esse momento, e até aqui nos ajudou o Senhor. Depois de 5 anos de namoro, 1 ano de noivado, passamos por muitas dificuldades, até chegar esse momento tão especial. Mas em tudo o Senhor nos honrou. Sou grato a Deus por ter colocado uma pessoa tão especial em minha vida, companheira, amiga, que sempre está disposta a me ajudar. Enfim, como é bom poder estar na sua frente e poder falar algumas palavras. Larissa, eu, diante de Deus, diante da igreja, diante das nossas testemunhas, dos nossos familiares e amigos, eu prometo cumprir, com a ajuda de Deus, que está escrito em Efésios 5:25, que o marido deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e sacrificou por ela. Assim será o meu amor por você. Te amo.
a fazer aliança com os homens foi o próprio Deus. Depois do homem ter pecado, ter desobedecido, Deus foi o primeiro a derramar sangue e o último a derramar sangue. E Jesus, no dia que instituiu a ceia, ele fez uma aliança. Ele disse o seguinte: essa é a aliança que faço com vocês no meu sangue. Então, a aliança, se ela não ser vivida na presença do Senhor, ela vira um contrato formal. Está lembrado do texto? Porque o meu Deus não separa o homem, assim como um contrato, e aí se contrata advogados e se desfaz daquele contrato. Mas quando nós fazemos uma aliança diante de Deus e entendemos o que é a aliança, aí então viveremos segundo o que a Bíblia fala, segundo o que a Bíblia fala, que a Bíblia nos ensina. E no seu significado, a Bíblia alia-se a algo com alguém, intenções de acordo, pacto entre as partes, convênio com pessoas ou nações que buscam objetivos comuns. A Bíblia fala muitas vezes em aliança, especialmente a aliança que Deus fez com a humanidade. Aqui nessa cerimônia de casamento, essa aliança significa um compromisso voluntário, consciente e responsável, estabelecido entre duas pessoas especiais, no caso, Pedro e Larissa. Que vocês possam entender, não é? Gostaria de dar um conselho a vocês. Que a gente vê, né? A aliança é para ficar no dedo. A não ser que você trabalhe no serviço que é perigoso, no dia tudo bem. Mas tem pessoas que são casadas e não trabalham no serviço perigoso e carregam aliança numa correntinha no pescoço. Mas isso não é? Nós, cristãos, entendemos. E esse anel, todas as vezes que vocês olharem para esses anéis, não é que é uma aliança que não tem começo nem fim, nós não podemos ver ao um, você se lembra do outro. Pode estar à distância um do outro, em compromissos diferentes daqui no Japão, e aparecer por lá propostas inconvenientes, mas quando vocês olharem para a aliança, lembrarão que vocês têm não um contrato, mas vocês têm uma aliança um com o outro, diante de Deus e de Jesus Cristo, a sua testemunha. Que Deus possa assim nos abençoar, não é? De novo?
recebo a Pedro como meu legítimo esposo. Prometo ser fiel, amar-te, respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, por todos os dias da minha vida, até que a morte nos separe. Como minha legítima esposa, prometo ser fiel, amar-te, respeitar-te, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, por todos os dias da minha vida, até que a morte nos separe. Diz para eles aqui baixinho, eles colocaram a mão sobre a maior testemunha da terra, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus. Vamos estender as nossas mãos e abençoar esse jovem casal. Começa uma nova etapa na vida deles, em nome de Jesus. Eu não quero fazer essa oração só para fazer. Eu quero fazer como se fosse pela minha própria vida, pela vida da minha esposa. Oremos ao Senhor. Fechemos nossos olhos e oremos ao Senhor. Pai querido, Deus que uniu o primeiro casal, Adão e Eva, que o Senhor os fez imagem e semelhança do Senhor. Não os fez como os animais, mas o fez semelhança do Senhor. Quando o Senhor viu Adão, sentindo no seu coração uma solidão, o pai, sozinho, o Senhor o aborreceu, tirou da sua costela e lhe fez uma adjutora, alguém que estivesse como ele, diante dele. E agora ele mesmo declara em Gênesis 2:24: essa agora é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Por isso, neste momento, meu Deus, nós cremos nesta união dos teus filhos e pedimos ao Senhor, meu Pai, a partir de hoje, que eles selam, ó Deus, com esse voto ao Senhor, que um ou outro fez, Pai, ser fiel até que a morte se separe.
Deus, que nenhuma outra criatura venha poder separar os teus servos, mas que eles possam andar juntos, firmes na tua presença. Ó Deus, e contando com a ajuda de Jesus Cristo e do seu Espírito Santo. Deus abençoe, meu Pai, que seja um casal próspero, recursos, ó Deus, para a tua glória. Nos abençoa, te fortaleça, declara saúde sobre eles, em nome de Jesus. E uma coisa, Senhor, eu quero te pedir nesta noite, em que a tua palavra diz: agrada-te do Senhor, porque ele satisfará os desejos do seu coração. Para que permaneça, Senhor, nessa noite, possa entender que estão se unindo na tua presença. E no futuro, meu Pai, ó Pai, não tão distante, o Senhor lhe dará filhos, e que esses filhos possam crescer na tua presença. Eu os declaro também abençoados desde já, para a glória do teu nome. Nós, como igreja do Senhor, e aqui estamos, declaramos a bênção do Senhor sobre os teus servos, para a glória do Senhor, e a tua igreja crendo diz amém.
aos 10 dias do mês de setembro de 2022, nesta Igreja Batista Nacional Betel, perante Girlei de Oliveira Valgas, o celebrante, e tudo conforme os termos da Lei 6.015 e suas modificações, depois da devida habilitação legal, celebra-se, obedecendo ao regime de comunhão parcial de bens, em presença das testemunhas devidamente qualificadas e assinadas, o casamento de Pedro Sérgio de Moura Júnior, brasileiro, solteiro, pesquisador de preço, residente na Rua Araçaí, número 404, Conjunto Habitacional Bernardo Valadares, 7 Lagoas, filho de Pedro Sérgio de Moura e Marilene da Silva Mafra Moura, e Larissa Soares Teixeira, brasileira, solteira, auxiliar administrativo, residente na Rua Avelino Macedo, número 313, bairro São Geraldo, 7 Lagoas, filha de Wellington Lopes Teixeira e Zuleide das Chagas Soares Teixeira. Os contraentes, após o casamento, passarão a assinar Pedro Sérgio de Moura Júnior e Larissa Soares Teixeira Moura. Este termo está devidamente registrado no livro competente dessa igreja. Eu, como ministro do Evangelho, a autoridade descida a mim, visto que Pedro e Larissa conseguiram ambos ingressar no estado do matrimônio diante de Deus e dessas testemunhas, havendo ambos dado empenho à sua fé e palavra um ao outro, eu os declaro marido e mulher, aqueles as quais Deus uniu, nenhum homem separa. Os abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre vocês. Que ele levante o rosto e vos dê a paz. Sejam abençoados em nome do Senhor Jesus.